Pastor Domício, vamos receber o pastor Domício com palmas para Jesus. Esse homem de Deus que é um companheiro nosso aqui, um parceiro, né, aqui na igreja já e também de trabalho, que Deus continue abençoando. Ele vai assumir aqui, irmãos, porque eu sou co-pastor aqui já do pastor Domício, amém? Até mesmo que eu vim aqui primeiro antes de você, né? Em 96 eu já vim aqui, né? Há muito tempo. Graças, pais amados, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor auxiliar, pastor Roberto, né, por iniciar a reunião. Que beleza, né, irmãos? Estamos aqui nesse desafio. Eu não tenho por que demorar, mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto, dessa igreja maravilhosa, essa igreja empenhada. É um desafio muito grande, né, numa noite como essa, uma sexta-feira à noite, né, boa para pedir um sobar e ficar em casa no Netflix. Você sair de casa para vir para cá, porque realmente você está empenhado, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse investimento, né? Você não está aqui por causa do pastor, você não está aqui por causa da campanha, você está aqui por causa de você, e você vai ver o quanto que você vai sair daqui com conhecimento acrescentado na sua vida. Algumas pessoas podem até falar, mas esse negócio de abuso e tal, não tem esse problema em casa. Irmãos, eu também não tenho problema de aborto na minha casa. Minha filha não abortou e meus filhos não vão abortar. Agora, não é por causa disso que eu não vou me empenhar na luta contra o aborto. Então, não é porque o assunto não diz respeito a nós e nossos filhos que nós não vamos nos empenhar. É claro que nós vamos nos empenhar. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja e esse engajamento de estarmos aqui. Então, vamos ficar de pé nesse momento, consagrando a Deus esse tempo, que nós estamos aqui em nome do Senhor, para a glória do Senhor, e já passarei então a palavra para o pastor Herculano Borges, que vai estar aqui trazendo, dirigindo essa reunião, junto com a nossa querida Viviane, tá bom? Senhor Deus, este projeto Maio Laranja nasceu primeiro no teu coração, depois nasceu no coração da tua serva Viviane, e ela tornou-se uma lei através do teu servo. Tudo é a mão do Senhor usando a vida dos teus servos. Por isso que nós estamos começando essa reunião com uma oração, para te agradecer pelo privilégio de sermos um canal do Senhor na vida de centenas e milhares de crianças e adolescentes e seus familiares que estão aprendendo através deste programa combater, ó Deus, e prevenir o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. Esse crime terrível e essa tragédia que marca a vida das pessoas de uma maneira tão dolorosa. Muito obrigado, porque como igreja nós podemos reagir e nós estamos dentro da nossa possibilidade dar uma resposta a esta situação. Nós consagramos ao Senhor esta noite, embora seja uma noite de treinamento, de palestra, de informação e conhecimento, mas nós não queremos fazer nada sem a presença do Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não tem porquê nós estarmos aqui. Nós não perdemos nada em um lugar onde o Senhor não está. Por isso que nós te agradecemos pela tua presença neste lugar e consagramos este tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, sem mais delongas, eu quero... Isso, vamos passar o desenho animado então. Isso, a criançada aí prestando bastante atenção. Olá, galerinha, eu sou Herculano Borges. E eu sou a Viviane Vaz, e estamos aqui para falar algo muito importante para vocês. É verdade, e tem a ver com uma coisa que todo mundo tem. Eu, você, todo mundo. Sabe o que é? O corpo. Você tem corpo? E você? Todo mundo aqui tem corpo, não é? O nosso corpo é muito especial, sabia? E nós temos 5 sentidos que nos ajudam a perceber quando algo é bom ou ruim para nós. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Todos eles nos ajudam a perceber, por exemplo, se está quente ou frio, amargo ou doce, cheiroso ou fedido, macio, áspero. Mas tem umas partes importantes do corpo que são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntimo quer dizer que ninguém pode tocar, só você, ninguém mais. Para explicar melhor, eu quero convidar 2 voluntários aqui na frente, um menino e uma menina. Quem vai ser?
As meninas e os meninos têm partes do corpo que são diferentes, não é? Como você se chama? Isabela. Isabela, você já toma banho sozinha? Sim. Precisa de ajuda para lavar o seu corpo? Não. Muito bem, porque cada um tem que lavar e cuidar bem de todas as partes do corpo. Isabela, coloca a plaquinha na frente de uma parte íntima sua. Muito bem, as meninas têm outra parte também que é íntima, não é? O peito. O peito das meninas crescem quando elas ficam adultas. Muito bem, Isabela. Mas e atrás? Tem alguma outra parte? Muito bem, Isabela. Uma salva de palmas para Isabela. As partes que são íntimas, alguém pode tocar? Não! Alguém pode tirar foto da sua parte íntima? Não! Pode ficar mostrando? Não! Que essa parte é? Íntima! Muito bem. E agora os meninos. Como você se chama? Mateus. Mateus, tudo bem? Mateus, você já toma banho sozinho? Sim. Legal, Mateus. E você pode colocar a placa na frente de uma parte íntima sua? Aqui. Muito bem. E tem mais alguma parte no seu corpo que é íntima? Isso mesmo, o bumbum também é uma parte íntima. Isso significa que ninguém pode tocar ou fotografar, porque essa parte é Íntima! Muito bem, crianças. E quando alguém tentar tocar nas suas partes íntimas, ou quiser tirar fotos, ou ainda quiser mostrar a parte íntima dele para você, diga não, porque isso é crime. Se isso acontecer com você ou com alguém que você conhece, denuncie. Você pode contar para um adulto de confiança ou na polícia. Você também pode ligar no Disque 100. Combinado, pessoal? Combinado! Boa noite, graça e paz. Amém? Vou ficar aqui. Tá filmando? Então tá bom. Então tem que ficar na frente do telefone aqui. Bom, que bom estar aqui junto com vocês, né? Junto com a nossa equipe, com os nossos colaboradores, nossos irmãos. Estou aqui com a Viviane, com a Vanessa, com o Domício, com o pastor Roberto, Rosinildo, e agradecer a presença de vocês, tá bom? Sem a presença de vocês, isso aqui não teria validade nenhuma. E falar um pouquinho desse histórico dessa lei, eu vou fazer a abertura e já vou passar para a Viviane fazer a palestra, que é muito importante. Aqui nós temos crianças e nós temos os adultos. Então a gente vai tentar usar uma linguagem que vai poder contemplar tanto as crianças quanto os adultos, porque a gente tem as palestras separadas, né? Com a linguagem de crianças e para os adultos saberem como participar dessa campanha. Na verdade, é um mês, né? Professor, tudo bem? Esse aqui foi meu, vem cá, Marco ele. Esse aqui foi meu aluno, rapaz, deu muito cascudo nele, mas agora não dá mais, olha lá. Cresceu, ficou maior que eu, barbudo. Que bom te ver, viu? Deus abençoe. Meu aluno, Marco William. Eu fico feliz, né? Ver tudo encaminhado, né? Então, gente, então a gente vai tentar usar essa linguagem. Vai contar um pouquinho do histórico e como surgiu o Maio Laranja. O pastor Domício falou um pouquinho aqui. Logo quando eu entrei na Assembleia, em 2017, eu fui conhecer alguns números do nosso estado, alguns percentuais, e eu conheci um número que mostrava que o nosso estado aparecia em primeiro lugar no ranking de denúncias do Disque 100. Então isso quer dizer que o nosso estado são duas coisas: abusa muito de criança, mas também denuncia bastante. Então tem o lado ruim e tem o lado bom. Mas me chamou a atenção. E aí, através do pastor Domício e da pastora Vanessa, nós conhecemos o trabalho do Projeto Nova, que a Viviane Vaz desenvolve. Viviane é lá da Primeira Igreja Batista. Como que é o nome da fundação? FUNASP. Tem uma fundação, a Primeira Batista, e elas desenvolviam um trabalho, essas mulheres desenvolviam um trabalho aqui, perto da rodoviária antiga, com mulheres abusadas, na verdade, mulheres
profissionais do sexo. E eles perceberam que, no meio desse contexto caótico, tinha mais um problema, que era o abuso sexual de crianças. E começaram a desenvolver esse trabalho de prevenção ao abuso sexual e também de pós-venção, que é o tratamento, né? Depois que aconteceu o abuso, o que deve ser feito. Então, elas já desenvolveram esse trabalho, fui apresentado e nós tivemos a iniciativa de formular uma lei, né? Assim como já tinha o Novembro Azul, o Outubro Rosa, né? Todo mundo já escutou falar. Aí a gente comentou da necessidade da gente separar um mês para discutir essa pauta, né? Escolhemos o mês de maio. Mas por que o mês de maio? O dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então nós escolhemos esse mês e nós colocamos a cor laranja, porque a laranja, né, é uma cor que chama bastante atenção e a gente quis chamar a atenção mesmo da sociedade. Então, no mês de abril de 2017, foi um dos primeiros projetos de lei que eu dei entrada lá na Assembleia. Ele ficou tramitando durante o ano. Nós tivemos, por incrível que pareça, né, tivemos dificuldade de aprovar o projeto, porque tinha uma turma aqui de Campo Grande que era contra. Já pensou? Contra um projeto desse. Simplesmente porque no mês de setembro, salvo engano, setembro, né, Viviane? Outubro, né? Tem uma data lá também que algumas instituições fazem esse trabalho contra o abuso sexual. Então, nós batemos o pé, tivemos até um embate, mas conseguimos aprovar a lei. E, para nossa surpresa, depois de 5 anos, né, nós estamos no 5º ano do Maio Laranja, hoje o Maio Laranja está no Brasil todo. Né? Vocês podem observar, qualquer lugar do Brasil fala do Maio Laranja, inclusive, ano passado, o governo federal adotou oficialmente o Maio Laranja, com uma campanha do governo federal. Então, olha só, aonde o Maio Laranja chegou, né? De uma conversa de representatividade. E é por isso que eu falo, nós temos que ter representantes, lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia, no Congresso Nacional, nas secretarias, no Judiciário, né? A gente vê lá o Supremo Tribunal Federal, esses dias, para a gente colocar um representante cristão, pastor evangélico, foi uma luta muito grande, não é verdade? Para que possa julgar com equidade. Então, a gente tem que colocar pessoas que fazem lei, que sejam leis justas, e também pessoas que julgam as leis. Então, por isso que eu falo para a nossa juventude, se prepare, na verdade, estude, se prepare, porque a gente precisa que vocês ocupem esses lugares de influência. Amém? Tá? Mas aí, para que esse jovem ocupe esses lugares de influência, ele tem que ter um preparo e tem que ter um preparo emocional muito bom. E a gente sabe que o abuso sexual acaba tirando a identidade de muitas pessoas. Tem pessoas na fase adulta que não conseguem se relacionar com o cônjuge, por exemplo, por conta de um abuso sofrido lá atrás. Não é verdade? Então, a gente precisa cuidar dessa parte, com muita atenção. Muita atenção. Uma frase que eu falo, quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê abusador. Não é verdade? O abusador, ele geralmente é uma pessoa acima de qualquer suspeito. Porque se a pessoa tivesse na testa escrito abusador de criança, você não deixaria seu filho nem chegar perto. Não é isso? Mas não tem, geralmente são pessoas dóceis. São pessoas que têm uma boa conversa. São pessoas que gostam de criança. E eles só esperam uma oportunidade para agir. Então é por isso, gente, que eu peço para vocês, não deixe os filhos, não deixe os netos sozinhos. Sempre tem que ter a supervisão de um adulto. E de preferência você. Eu falo o seguinte, que o melhor lugar para o filho estar é na barra da saia da mãe. Sabe aquele negócio de deixar o filho dormir na casa do coleguinha, do vizinho, do primo, do tio, sabe? Isso aí não dá certo. O que acontece? Muitas vezes o amigo da escola ou o vizinho, alguém, sofreu algum tipo de abuso e ele vai reproduzir. Então é um ciclo, na verdade é um ciclo vicioso e que é vicioso mesmo, tá bom? E a gente precisa quebrar isso. Então vocês viram esse vídeo, né, que nós formulamos na campanha do ano passado, um vídeo muito simples, muito explicativo. Eu tenho certeza que as crianças que estão aqui, já
já despertaram. Se acontecer um caso desse, de alguém querer tocar nas partes íntimas, eles vão chamar um responsável e vão denunciar. As crianças são muito inteligentes. Vou contar um caso para vocês de um policial, amigo nosso, que, na verdade, eu conheci ele por intermédio de outro policial, e ele me enviou uma mensagem contando um episódio que aconteceu no ano de 2018. Porque nós começamos a fazer as palestras nas escolas com a nossa equipe muito pequenininha. E aí, sabe, aquela dúvida no coração, Domingos, será que está valendo a pena? A gente ia lá, no mês de maio inteiro, palestra o dia inteiro, de manhã à tarde, só que assim, igual aquela história do beija-flor no incêndio, que pegava um pouquinho de água e jogava, com o bico. E aí um outro animal falou, mas você não vai conseguir apagar esse incêndio, com esse seu bico pequeno, com um pouquinho de água que você joga. E aí ele falou assim, eu não vou conseguir apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí eu vim esse sentimento, não, estou fazendo a minha parte, E quem sabe hoje Deus está dando a resposta para a gente, O tamanho que ficou o Maio Laranja. Então, eu ficava para eu ficar meio assim feliz com o coração feliz, ou para dar uma resposta para a minha queixa do coração, eu ficava com esse sentimento. Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Mas aí o policial me mandou um áudio e falou, deputado, eu peguei o telefone do senhor com um amigo, eu acho que o senhor vai gostar de ouvir o que eu vou te falar. Eu estava numa ocorrência aqui no Indo Brasil, quando nós fomos chamados pelo rádio para atender. Ele estava fazendo a diligência e foi chamado para uma ocorrência. Chegou no lugar, tinha uma confusão na frente de uma casa. E tinha um homem lá que estava amarrado, os vizinhos seguraram ele, amarraram até a polícia chegar. Ele estava todo machucado, porque a vizinhança fez uma massagem nele, ele estava meio machucado. E aí tinha uma criança de 7 anos, uma menina e uma mãe. E aí ele foi conversar com a mãe e entendeu o que aconteceu. Foi uma tentativa de abuso sexual. E a mãe contando que estava tendo uma festa, uma reunião cheia de gente, pessoal ali bebendo, com certeza, e acabou a energia, e esse vizinho puxou a menina para um canto e foi querer se aproveitar que ela estava sozinha, e foi tentar abusar dela. E aí a menina, sabe o que ela fez? Saiu correndo, gritando para a mãe, falou, mãe, o fulano tentou tocar nas minhas partes íntimas, liga para a polícia. Menina de 7 anos. E aí ele ficou espantado, o policial, e perguntou para a menina, e afirmou para ela, falou assim, mas você é uma menina muito inteligente, como que você teve a iniciativa de correr, chamar sua mãe e falar isso para ela? Aí ela falou, foi um tio lá na minha escola, e falou que ninguém podia tocar nas minhas partes íntimas, e que se isso acontecesse, era para falar para minha mãe e ligar para a polícia. Aí a mãe falou, o tio que teve lá foi o deputado Herculano, falou para o policial. Aí ele me ligou contando isso, eu falei, para mim já valeu a pena, se a gente conseguiu salvar só essa criança. E aí a gente começou a motivar, começamos a ampliar essas estratégias desses vídeos, fizemos audiências públicas também, levamos um manifesto para o governador, e o Maio Laranja se tornou desse tamanho que vocês estão vendo. Mas agora, o slide está no jeito, eu vou falar só duas, as primeiras aberturas aqui do slide eu vou passar para a Viviane. Aqui está dizendo o seguinte, pode passar mais um, não, para trás, para frente? Aqui. É para trás, Viviane. Aqui, essa daí. Então está falando um pouquinho do histórico. Essa lei 5.118 de 2017, que é a lei que criou o mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes para promover atividades para conscientizar, prevenir e orientar o combate a esse crime. E esse crime, amigos, irmãos, é um crime hediondo, só que é um crime muito covarde, que geralmente ele pune a vítima e perdoa o agressor. Muitas vezes as pessoas não dão crédito à palavra da criança. E o interessante é que a palavra infantil vem do latim. Infantil vem do latim, que significa aquele que não tem voz. Então, muitas vezes, as pessoas não dão crédito à voz da criança. Então, eu
e você temos que ser a voz das crianças. E nós precisamos trabalhar na prevenção e na pós-venção. Tá? Então nós temos que ser a voz. E o próximo slide que diz o seguinte: a campanha está hoje no Ministério de Direitos Humanos, né, como eu falei para vocês. E o próximo fala, mais um, dever da família, da sociedade e do Estado a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a criança ela tem direitos, né, todo mundo sabe disso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, do poder público e da sociedade proteger a infância, proteger a criança. Quando a gente percebe que 80%, os números mostram que em torno de 80% dos crimes acontecem no ambiente familiar, quer dizer, debaixo do telhado, na intimidade da casa, por padrastos, né, tios, avós, mães, tias, né, primos, vizinhos que têm contato com a intimidade, nós entendemos que a família está falhando e o poder público tem que agir. Por isso nós fizemos a lei. E a sociedade, quem que é a sociedade? Igreja, a sociedade. Você faz parte da sociedade. Então, parabéns porque você está aqui. E a gente conta com vocês. Amém? Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Tem esse conteúdo no nosso Instagram. Quem tem Instagram, depois segue lá, @Herculano_Borges, tem alguns vídeos. Facebook, deputado Herculano Borges, tem alguns vídeos. Esse videozinho aí, eu não sei se o pastor Roberto já passou no grupo da igreja. Dá para o seu filho assistir, dá para o seu neto assistir. Né? Você vê uma menina de 7 anos, ela deixou de entrar para o percentual de crianças abusadas porque ela tinha conhecimento. E a Bíblia diz, né, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então a gente tem que adquirir conhecimento. Durante toda a nossa vida a gente tem que adquirir conhecimento. Esse tema é cercado de tabu. Às vezes o pai, não vou falar disso não. Se você não falar de sexualidade do seu filho, alguém vai falar. E vai falar da forma errada. Então procure informação para você falar da forma correta. No tempo certo. Né, para que a criança receba a informação com maturidade. Né, muita coisa podre aí às vezes os pais deixam meu filho está quietinho, deixa lá o telefone o dia inteiro. O que ele está acessando? Quem que está conversando com ele? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu acho que eu falei demais para o meu tamanho. Eu vou trazer uma pessoa maior que eu no assunto. Na altura não é muito, mas no assunto ela conhece mais. Então, eu espero ter respondido algumas questões, mas a questão técnica, né, a questão da capacitação para as crianças e para vocês, a Viviane Vaz vai falar aqui, tá bom? Que vocês consigam absorver isso. A palestra é breve, mas eu tenho certeza que vai mudar a concepção que você tem com relação à proteção, principalmente na questão sexual, tá bom? Que Deus abençoe vocês, conto com as orações, conto com a divulgação desse trabalho e eu espero que você também seja uma pessoa que vai multiplicar esse conhecimento. Que Deus abençoe. Chamo aqui a Viviane Vaz para falar agora. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, viu? Gente, glória a Deus. Esse encontro que Domícia e a Vanessa proporcionaram, Deus agiu poderosamente. Vocês creem? Quanto que Deus é maravilhoso e Ele age e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Não é esse o Deus que nós servimos? E através de uma ação, de uma disposição em enfrentar, muitas vezes ele teve que enfrentar realmente pessoas que não queriam fazer isso. E Deus fez infinitamente mais. E hoje, né, a gente teve, essa semana, o Cristo Redentor estava de laranja, tinha gente lá em Manaus fazendo Maio Laranja, e começou aqui. Começou na nossa cidade, no meio de pessoas cristãs que entenderam que esse assunto também é da igreja, também é do cristão. Então, a gente precisa celebrar o nome do Senhor Jesus por isso, amém? Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa igreja tão acolhedora. Estou chocada com tanto carinho, né, pastor?
Que delícia estarmos aqui nessa noite. As crianças... Cadê a irmã? As crianças vão agora? Então, tá bom. Então, as crianças podem ir para a salinha. Tá bom, crianças? Deus abençoe. E aí, lê a historinha lá para eles do panfletinho. Pode pôr o próximo slide, da onde estava aquele, lembra? Pode pôr o próximo, vai. Isso aí. Muito bem. Se alguém quiser chegar mais para cá também, né? Para ficar mais perto, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Como o Herculano disse, não é um assunto, ou é Domício que falou, né? Não é um assunto que a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a espiritualidade, com o cristianismo? A gente sabe que isso tem muito a ver. Ontem a gente estava com o pastor Gerson, e a gente estava conversando, e tem tudo a ver, porque o abuso sexual fere diretamente a imagem de Deus. As crianças, elas entendem Deus a partir do pai e da mãe, sabia disso? Porque a criança, ela não nasce sabendo, né? Crianças nascem imperfeitas, vulneráveis. Uma criança, você pode deixar uma criança decidir o que ela vai comer? Pode? Você pode deixar uma criança sozinha ir a hora que ela quiser tomar banho? Não. Um bebezinho, ele se troca sozinho? Não. Ele não sabe nem se trocar sozinho, ele não sabe nem fazer as necessidades básicas. Se a mãe não colocar ele no peito, ele nem mama, né? Porque ele não vai sozinho para o peito. Ele precisa de alguém para definir. Assim como ele precisa de todos os detalhes, ele precisa ser instruído também acerca de quem ele é. E nesse processo também se inclui a espiritualidade. A criança, ela sabe sobre Deus a partir do pai e da mãe, dos dois, não é só de um. Porque muitas vezes essa criança pode ter uma mãe maravilhosa, mas se ela não tiver uma figura paterna, ou se essa figura paterna tiver um papel negativo na história dela, isso vai afetar aquilo que ela acredita sobre Deus. Isso é neurociência, tá? Não estou inventando aqui, não. Acontece que a gente precisa entender que o abuso sexual, ele vai ferir profundamente como essa criança entende Deus. Cadê a professora Karina? Está lá no fundo ainda? A gente estava atendendo um caso de anorexia lá no projeto, e a professora Karina, que é aqui dessa igreja, ela é voluntária lá, através da parceria que a gente tem na UCDB. E a menina com anorexia, e quando a gente foi conversar com ela sobre isso, e inclusive essa menina chegou no projeto por causa de palestra do Maio Laranja, e aí a gente foi conversar com ela, por que ela não sentia fome, por que ela não comia, né? E um dos sentimentos que ela falou foi de despercebida. E aí, quando a gente foi conversando, né, eu fazendo a interação ali com ela, o atendimento psicanalítico, e aí, porque de onde vem esse sentimento de despercebida? E aí ela falou que ela era obrigada a cumprimentar a pessoa que cometeu abuso contra ela na família, e se ela não fizesse isso, ela era tratada como malcriada. E aí eu senti que aquilo, porque ela trouxe para mim também coisas acerca da crença dela, da fé. Ela é uma menina cristã, né? E ela falou assim que ela não conseguia entender por que ela não conseguia seguir Deus. Por que ela não conseguia acreditar tanto em Deus. E aí foi quando eu perguntei, eu falei, e nesse momento que você se sentiu despercebida, você orou para Deus? Você pediu para os abusos pararem? E ela disse sim.
É muito difícil você tratar uma pessoa que orou, era membro de uma igreja e não teve uma resposta. Agora eu pergunto para você, Deus podia ir lá, se tornar carne, às vezes é isso que a gente espera, né? Se tornar carne, dar uma porrada na cara do abusador, tirar a criança dali. Não é isso que a gente espera? Mas qual o jeito que Deus usa? Desde que Jesus subiu. Pessoas. E quem são as pessoas que respondem por Ele? Nós. O que a Bíblia fala lá em Mateus 18? Que quando vocês fazem um bem para um dos meus pequeninos, a gente não faz para aquele, mas a gente faz para Jesus, para Deus. Mateus 18. E a palavra de Deus está escrita assim também em Mateus 18. Mas ai daquele, ai, é o ai de Deus, não é meu. Ai daquele, é pesado, né, Herculano? É pesado. E é ele que disse, não é a justiça, não é o tribunal de justiça, não é ninguém que falou. Não é nenhuma autoridade aqui da terra que falou. Foi Deus que falou. Ai daquele que fizer cair um dos meus pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Então, quando a gente encontra essas crianças, esses adolescentes, ou essas mulheres, homens, e a gente se depara que às vezes esperou uma resposta de Deus, mas essa resposta de Deus, ela precisa vir de quem? De mim e de você. Muitas mulheres lá no projeto que chegaram lá, elas não acreditavam que Jesus era puro. Elas acreditavam que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, ou que Jesus era gay. Por que ele não teve um caso, então ele era gay? Porque não é possível um homem não ter a questão da relação sexual. Para elas é inadmissível isso. Como? Não faz sentido, porque olha o tipo de homem que elas conhecem. E quem são as referências masculinas que a sociedade está tendo? Numa cultura do estupro, né? O Domício me mostrou um livro fantástico de 400 páginas de uma jornalista aqui do Brasil, do G1, que arrasou nos textos dela lá, falando o quanto essa cultura que pega o homem e faz dele uma máquina, um predador, um animal irracional, porque ele não tem controle sobre o próprio corpo. É isso que essa cultura diz. A gente estava dando uma palestra um dia junto com o Dr. Fábio Sampaio, né, Herculano? E o Dr. Fábio Sampaio falou, às vezes a gente está conversando com o abusador e ele fala, um senhor de 50 anos, mas foi ela que pediu, ficava passando na minha frente de calcinha. Quantos anos tinha a criança? Vocês querem saber? Provocando, passando na frente dele só de calcinha. Sabe quantos anos? 6. Por isso ele tinha que fazer aquilo ali. Veja bem, nesse livro também ela fala sobre isso. É mínima a quantidade de pessoas que cometeram abuso que têm transtornos mentais, sabia disso? Mínimo. 80% dos abusadores não têm transtorno mental nenhum, você sabia? São pessoas acima de qualquer suspeita, mas que têm essa crença. Ela está me provocando e eu tenho que ser, porque eu sou homem, eu tenho que fazer. Entende que essa cultura, ela trata o homem como um animal irracional e a mulher tem que ficar quieta. Quantas histórias eu ouvi de meninas que foram contar para a mãe, aos 8, 9 anos, diferente dessa mãe que o Herculano contou aqui, e que a mãe deu um tapa nela e falou, cala a boca, não fala mais isso do seu pai. Onde já se viu, você... Aí ela que fica de errada. Porque é isso que essa cultura ensina. Que a menina ela tem que ficar quieta.
porque ela é objeto. Ela se acostuma a passar na rua e as pessoas mexerem com ela, ela se acostuma a ir na escola ou em outros lugares, né? E as pessoas passarem a mão. Então, as crianças e os adolescentes são imaturos. O que a gente precisa entender é que eles não têm maturidade de saber o que é certo ou errado, o que vai ser bom para eles ou o que não vai ser bom para eles. O Brasil é quarto no mundo de casamento infantil. Vocês sabiam disso? Quarto no mundo. E é de casamento infantil não legalizado, porque não pode, né, legalizar. Mas é muito. Por quê? Porque a gente tem uma cultura também que teve relação, então tem que casar. E aí, se a menina engravidou muitas vezes de abuso de pessoas adultas, ela tem que virar adulta agora. Quem mandou? Né? Eles pensam assim. Então, essa cultura tira essa pureza dessa criança, dessa menina, e aí diz para ela que agora ela tem que dar conta disso, né? E são vulneráveis. O que quer dizer que elas são vulneráveis? Porque qualquer pessoa pode chegar nela e contar uma história e elas vão acreditar. Principalmente pai e mãe. E as crianças lá fora estão ouvindo coisas muito pesadas, viu, gente? Muito pesadas. Graças a Deus, assim, que às vezes a gente tem, como o Herculano falou, ou o Domício, não sei, já misturei tudo na minha cabeça. Que às vezes, o Domício que falou, que às vezes a gente acha, não, mas na minha casa está tudo ótimo. Então eu não preciso pensar nisso. Mas deixa eu te falar, como meu marido me trata, como meu marido trata meus filhos, como eu trato meus filhos, eu estou ensinando as crianças que estão ao meu redor. Eles estão olhando. Então, isso importa muito. Como os meus filhos se portam na escola, como os meus filhos se portam com os vizinhos, com as crianças lá do projeto. As crianças prestam atenção como o marido trata a esposa, sabia disso? Eles prestam muita atenção. E homens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles procuram Deus na vida de vocês, não só nos homens, mas principalmente nos homens. Porque a gente chama Deus de quê? De pai, não é? A gente não fala Pai nosso que estais nos céus? Então, raramente eles vão procurar a imagem de Deus na vida de uma mulher. Porque muitas vezes a mãe geralmente é muito acolhedora também, né? Mas muitas vezes, inconsciente, ela vai procurar a figura de Deus no pai. Mesmo que ela não tenha um pai, ela vai ver um pai e vai procurar ali a presença de Deus. Porque elas são vulneráveis, elas são dependentes e elas procuram essa imagem. Por isso que nós temos tanta responsabilidade enquanto cristãos. Quando uma criança faz uma oração, nós temos que correr grande, cara, para poder dar conta de responder a oração de uma criança. Quantas orações, talvez, de crianças não foram ouvidas, não por Deus, que Deus ouve, eu creio. Uma outra situação eu tive no projeto de uma menina que ela queria se matar e ela falava que ela não acreditava em Deus e tinha essa questão muito forte dela não acreditar em Deus e ela também tinha orado, assim como outras pessoas que às vezes chegam lá no projeto, no tratamento, tinham orado e perguntaram, iam na igreja, chorava no altar, ela me dizia que ela, a hora que chegava aquele momento de ir lá na frente, ela pedia, pelo amor de Deus, para Deus fazer alguma coisa, porque o pai dela continuava abusando dela e das irmãs. E a mãe ia na igreja. E ela dizia para mim, Deus nunca ouviu. E aí aquilo, cadê o seminário nessa hora, né? Falei, o seminário não me deu essa resposta. Tive que ir para o joelho, para jejum, oração, perguntar para Deus, Deus, e agora que resposta eu dou para ela? E Deus falou comigo, irmãos, em Mateus 19, naquela situação onde Jesus estava com quem? Andando na multidão, com os seus discípulos. Quem são os discípulos de Deus? Aqueles que estavam, né, sendo como se fossem acadêmicos de Jesus, né? Eles estavam estagiando ali, né?
e de repente chegam as crianças. E aí os discípulos queriam fazer o quê? Dá licença, ele está cansado, sai daqui, vai para lá, né? E aí, o que o Jesus fala para os discípulos? Quem lembra? Deixai vir a mim e não os impeçais. Quando eu li essa frase, não os impeçais, eu entendi que nós, discípulos de Jesus, impedimos crianças de chegarem no colo de Jesus. Sabe como que nós impedimos uma criança de chegar no colo de Jesus? Quando a gente fecha os olhos para esse mal. Quando o seu vizinho está ali e você se diz cristão e não está fazendo nada. Essa criança está tentando chegar no colo de Jesus e a gente está impedindo. E aí, quando ela me contou e Deus falou comigo depois, numa próxima ministração, né, no momento mais cristão, né, com ela, não tão psicanalítico, mas a gente fez uma ministração ali dela, agora adulta, com 36 anos, tendo acesso a Jesus. Né? Eu falei, olha, agora imagina que a gente está tirando todo mundo que te impediu de chegar a Jesus. Imagina que a gente tirou todo mundo, só está você e Jesus. Senta no colo dele agora. Imagine que foi um tempo de muito choro, de muita cura. E é importante a gente também lidar, né? Às vezes nos encontros com Deus, nesses processos que tem de cura, né? De cura interior, você pode saber, veredas, toda vez tem um monte de caso de abuso. Muitas vezes a pessoa ela não consegue acreditar em Deus por conta disso, por conta do abuso. Então, o abuso é algo que o diabo usa ferozmente. Mês de maio, toda a equipe aqui que está empenhada nisso sabe o tanto de retaliação que a gente passa. A gente precisa ficar coberto de oração, eu boto um monte de intercessor. Por quê? É muito pesado espiritualmente, porque o diabo não quer que a gente faça esse trabalho. Sabe por quê? Porque manter essas crianças escravas da dor vai afastar elas da presença de Deus. Vocês estão me entendendo? É muito sério. Quando a gente leva uma criança para a presença de Deus, quando nós fazemos esse trabalho aqui, que por vezes pode parecer bobo, né? Pode parecer assim, religioso, trazer na igreja. Eu vou trazer meus sobrinhos na igreja, minha cunhada nem dá bola. Eu vou trazer meus netos, minha filha não ajuda. Eu vou trazer aqueles vizinhos chatos que dá trabalho na igreja. Você não sabe o bem que você está fazendo na vida deles. Porque talvez aqui ele encontre as respostas que ele precisa para encontrar a presença de Deus. Porque talvez essa criança, quando ela deixa de estar em casa, debaixo de uma situação, ela pode encontrar aqui a resposta que ela precisa. Talvez aqui dentro ela tenha espaço para falar dessa situação que lá fora ela não tem. Que muitas vezes na escola talvez ela não tenha. E as crianças são dependentes e são preciosas. A gente precisa entender o quão forte é isso, quão preciosas elas são. Se a gente lembrar da nossa infância agora, se eu pedir para você lembrar da sua infância, desse momento que você não teve que pagar a conta, né? Que você só brincava, só se preocupava em brincar, em comer, dormir, né? Onde você queria que a idade passasse logo, agora você quer voltar para aquela idade. Aquela idade mais pura que você tinha, talvez do colo da mãe, de dependência mesmo da mãe. Aí a gente lembra o tanto que é preciosa. Ou se você lembra, eu fiz essa pergunta essa semana para as assistidas lá do projeto, aí uma respondeu, mas eu não tive infância. Eu falei, então você sabe melhor ainda o quanto é preciosa. Muitas não tiveram infância, porque foi uma infância triste. E a gente não vai devolver a infância de ninguém, gente. Por mais poderoso que Deus seja, Deus não vai apagar o que aconteceu. Né? Que Deus, estamos na graça aqui, né?
Deus ele não vai apagar o que aconteceu, Ele vai nos ajudar, com certeza, a cura virá, não tenha dúvida disso. Mas apagar, voltar à infância para a gente viver de novo, não vai. É único, é uma oportunidade única. Por isso que a Bíblia fala, voltando ali no Mateus 18, quando os discípulos perguntam para Jesus quem era o maior no reino dos céus, o que ele responde? Quem era o maior no reino dos céus? Pedro, João, Judas, quem era? As crianças. Ele pegou uma criança, chamou lá na frente e falou assim: esse é o maior no reino dos céus. Quem quiser se tornar grande tem que se tornar como uma criança. Então, Jesus ele deixou claro o quanto é preciosa a infância. É muito preciosa. E nós temos esse dever, essa responsabilidade. Aí, às vezes as pessoas, e às vezes a gente nas palestras lá para professores, as pessoas ficam assim, cara, mas eu vou me meter nisso? Tem uns caras que é pistoleiro, você não está entendendo. Tem uns caras que é do PCC. Meu vizinho, você não sabe. Olha que legal, gente. O nosso país é muito rico em leis maravilhosas, sabia? E tem uma lei chamada Lei do Sigilo. Então você pode fazer essa denúncia. Ninguém está aqui, está mandando você ir lá confrontar esse pai, essa mãe, que está permitindo algo errado. Ninguém tem que fazer isso. Nem o pastor. O que ele tem que fazer, gente? Denunciar. Quem tem que cumprir esse papel é a justiça. Então, a gente, às vezes, não faz nada com medo que a gente vai ter que ir lá confrontar, que a gente vai ter um problema depois, que a gente não quer se meter nessa briga. Mas e se sobrar para mim? E se vier contra mim? Né? Só que a gente esquece que existem leis. Existe a lei do sigilo, existem os policiais que fazem essa intervenção, existem o conselho tutelar, que vai lá e se vê que a criança realmente está sofrendo abuso, vai tirar essa criança, vai colocar no abrigo, para essa mãe decidir o que ela quer fazer. Pode acontecer dela não decidir nada e essa criança ficar no abrigo. Como eu tenho um menino lá que a gente atende, que ele está desde os 5 anos de idade, ele está com 16 anos, ele está desde os 5 anos de idade no abrigo. Porque a mãe prefere o padrasto, o abusador do menino. Mas, às vezes, a gente pensa assim, mas olha que tragédia, ele está lá há 10 anos no abrigo. Tragédia estava antes, gente. Agora ele está protegido, ele está fazendo tratamento lá com a gente. Ele vai ter uma história diferente. Embora hoje ele deseje o suicídio, a gente está trabalhando para ele ter uma família diferente. Então, a gente não pode pensar assim, mas eu vou desgraçar a família. Não, a desgraça já existe. Você só vai tirar ele do meio da desgraça. Não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, a gente vê muitas vezes professor que, eu fui fazer a denúncia, depois vieram atrás de mim. Eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. Aí, o conselho tutelar falou quem eu era para a família. Existe a lei do sigilo. E essa lei do sigilo, se você sente algum tipo de preocupação, ela é inquebrável, sabia disso? A gente pode fazer, mas eu não quero me meter com o conselho tutelar. Faça direto no Ministério Público, na ouvidoria do Ministério Público. Se é uma pessoa que às vezes te constrange denunciar, faça direto no Ministério Público, escreva lá, eu quero que a minha identidade seja resguardada. A polícia vai lá, vai tomar as providências, vai ver. E, se for o caso, tirar essa criança, vai tirar, para que ela seja protegida, ou até que alguém da família resolva a situação e tire ela de perto do abusador ou abusadora. Mas qual que é o seu papel? Mesmo que a polícia não faça isso, mesmo que chegue lá e não dê nada, o que a gente vai fazer? A gente fez nossa parte. Tá? Porque muitas vezes não aparece na hora, às vezes o conselho tutelar não acha nada, só que quando acontecer outra coisa
Puxa, olha aqui, já tinha tem um registro ali. Então, o legal de mandar no Ministério Público é porque fica um documento dizendo. Se você tem autoridade, né, como um professor que tem fé pública, se você é um profissional de alguma área e encontra uma criança, mais ainda, mais respeito o seu relato terá. E o relato não quer dizer que você está afirmando que ela sofreu abuso. O seu relato é dizer o que você ouviu dessa criança. Passa uma parte que está sinais da criança. Só sinais. Vou já caminhando para o final. Sinais da criança e o que fazer, tá? Você achou aí, João? Isso. Pode passar mais um. Esse. Então, alguns sinais que a gente pode perceber numa criança. Porque lembra que eu falei, as crianças são imaturas, vulneráveis, imperfeitas? Então, em geral, a criança não consegue verbalizar: eu sofri abuso, igual esse caso que aconteceu. Ela só falou porque teve uma palestra. Se ela não tivesse tido essa palestra, ela não falaria essa frase. Muitas vezes a criança fala através do comportamento. Como que a gente pode perceber esse comportamento? Primeiro, nas marcas físicas. É importante uma criança com marcas, né, nas partes genitais ou na boca, de uma situação que aparenta ser de violência, doença sexualmente transmissível, uma gravidez, uma criança de 12 anos aparece grávida, leva imediatamente à unidade de saúde. Imediatamente. As alterações também urinárias, né? Fazer xixi, cocô, né, na cama, já é grande, às vezes está ali, não está segurando. Então, a gente precisa levar imediatamente. As sequelas físicas, por que é importante levar imediatamente no posto de saúde? Primeiro, porque aí, se houve, né, no caso, a conjunção carnal, ela tem acesso a tomar as medicações para evitar doenças. Tá? Então, é importante ela tomar essas medicações. A gente tem muitos surtos de doenças sexualmente transmissíveis aqui na nossa cidade. Muito grande. E, às vezes, a gente demora, porque a vítima sente muita vergonha. Muitas mulheres que sofrem o estupro sentem muita vergonha de falar desse assunto. Só que ela precisa de tratamento médico imediato. E, muitas vezes, a demora faz com que percam algumas provas irrefutáveis, como o próprio sêmen. Aquela marca no corpo que o IML vai comprovar que, sim, houve um abuso. Então, esse primeiro tópico ali, das marcas físicas, são sinais que a gente precisa agir imediatamente. Não dá para esperar ter certeza. Até porque você não vai lá na unidade de saúde dizendo: olha, ela sofreu abuso, então faz alguma coisa. Não é isso. Você vai levar e eles vão observar, e um médico ou um enfermeiro, eles vão conseguir identificar que aquilo não é uma doença natural de uma criança, mas algo que aconteceu. E isso se tornará uma prova de um crime. Tá? E aí a gente tem os emocionais: sentimento de culpa, choro sem motivo aparente, mudanças e oscilações emocionais, medo, um medo sem explicação, uma raiva sem explicação, pânico, ansiedade, baixa autoestima, autoimagem distorcida, dificuldade de atenção, de concentração, né? Sentimento de estar suja e pensamentos suicidas. Muitas vezes, a gente tem um caso de um menino lá, os meninos, principalmente, que sofrem abuso, muitas vezes sentem muita raiva e, às vezes, se tornam muito agressivos. Tem um menino lá que a gente sofre com ele, mas se vocês soubessem o tanto de coisa que esse menino viveu, o que ele já passou, aí você vai entender por que ele está agindo daquela maneira, né? Então, quando a gente vê umas reações emocionais, perguntar para a criança: por que você está assim? Você está sentindo tanta raiva de quê? Ah, mas eu quero morrer. Por que você quer morrer? Ah, mas eu sinto medo. Medo do quê? Ah, medo de acontecer uma coisa. Que coisa é essa?
Então, converse sobre aquilo que a criança está te dizendo ali, está demonstrando, tá? E as comportamentais, atitudes sexualizadas, aquela criança que às vezes está tendo um toque na parte íntima, se esfregando, uma criança que às vezes está com danças esquisitas ou reproduzindo atos com outras crianças. É importante a gente perceber que a criança, ela não vai ter uma conversa sobre certos assuntos com o adulto, ou com outra criança também, porque algumas coisas não é nata da criança. E as questões de atos sexuais, essas falas sobre isso, não é nato de uma criança. Então, a gente precisa perguntar, onde você viu? Quem te ensinou? Ou, muitas vezes, fizeram com ela. Então, uma atitude sexualizada é um sinal que a gente precisa prestar atenção. As condutas autoagressivas, se cortar, arrancar cabelo, se morder, né, bater, às vezes, nas coisas para machucar, né, essas condutas agressivas e autoagressivas, os distúrbios de sono, comportamento regredido, cobrir excessivamente o corpo, aquele calorzão de Campo Grande, a pessoa com capuz se cobrindo, né? E aí você vai olhar, a pessoa está se machucando, ela está querendo se esconder. Aí você pergunta, mas você está querendo se esconder de quê? Ah, das pessoas. Por quê? O que as pessoas te fizeram de mal? Olha a pergunta que você pode fazer, né? Vícios, surgimento de objetos de valor. Uma criança que aparece com um objeto diferente tem que perguntar com dinheiro ou com alguma coisa, né? Tem um caso lá que a gente atendeu de um rapaz. E ele conta que ele chegou em casa, ele tinha recebido até um dinheiro dos moleques, os moleques tinham zoado ele. E aí ele chegou com o dinheiro, mostrou para a mãe, o que a mãe fez? Bateu nele, achando que ele tinha roubado, não sei o quê. E aí ele continuou fazendo, os moleques continuaram fazendo. O que ele se tornou? Garoto de programa. Teve problema na família, ele batia na mulher dele, ele não conseguiu se relacionar com ninguém na vida dele. Então, assim, às vezes a gente não entende por que uma pessoa às vezes está agindo de certa forma, às vezes um adulto mesmo. Aí você pode perguntar, mas desde quando você age assim? Você não precisa chegar e falar, você sofreu abuso? Não é isso que a gente pergunta. A gente pergunta desde quando você age assim? Quando você começou a ter esse comportamento? Ou quando você começou a sentir isso? Quando você, você se sente assim, por que você se sente assim? Quem te causou esse sentimento? Né? Pode passar, João. O que fazer diante dos sinais, né? Primeira coisa, nunca desesperar na frente da criança. Imagina agora se entrasse uma das crianças que está lá na salinha, tá, gente? Vou dar um exemplo só. Entrasse aqui correndo e vem aqui chorando e conta. Aconteceu uma coisa, o fulano pegou nas minhas partes íntimas. O que vai acontecer imediatamente? Conta para mim. Pode falar, gente. Imagina a cena aqui. O que os homens vão fazer? Vamos começar com os homens. Uma surra, eles vão lá fora, vai rolar. Duvido que o cara saia vivo. Vão amaciar a pessoa, né? Um jamão, né? Então, isso aqui deve ter uns 20. A surra vai ser boa. E as mulheres, como é que elas vão reagir? Fala para mim. Gritando, chorando, ligando para a polícia, chama MRL e não sei o quê. E aí, às vezes, a pessoa que está apanhando é conhecido dela. Não, mas espera aí, não é bem assim. E aí, como ficou a criança, gente? Nunca mais falo mais nada. Olha o BO que deu na igreja. Nunca mais. Não é verdade que ela viu eles passando aqui ensanguentado. Ela viu que sobrou do rapaz. Ou da moça, não sei, né? A gente tem a mania de falar abusador, mas muitas vezes tem mulher. A gente teve um caso recente de uma professora, né? Em Campo Grande. Enfim, nunca mais eu falo nada. Olha o que aconteceu.
Então, para a criança, a gente não precisa, primeira coisa, desesperar na frente dela. É um crime absurdo? É um crime hediondo. A lei está dizendo, no mínimo 12 anos de cadeia. Só que a criança, ela precisa sentir segurança. Sabe o que eu respondo para uma criança que me conta, ou para um adulto até? Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me contar isso, que é tão vergonhoso para ela, gente. É difícil de falar. Então, primeira coisa, eu falo, obrigado por confiar em mim. Se uma criança te escolheu para contar, é porque você é confiável. E muitas vezes, na igreja, lá no projeto é terrível, porque às vezes eles ficam à vontade e começam a falar, até os casos mais cabeludos, né? Não fala não. Tem coisa que não é ambiente de falar, mas se ela falou, você vai fazer o quê? Tirar essa pessoa, vai para o individual com ela, tá? Vai para o individual com ela e conversa com ela. Ouça o que ela tem para dizer. Não é seu papel fazer investigações policiais, tá? Então, o nosso papel não é perguntar que roupa ela estava usando, que cor que era, o que ele pôs aonde, como que foi, se foi com força, se foi fraco. Nada disso é importante. O que é mais importante? Ouvir a criança e saber como ela está se sentindo. Pronto, fez isso? Vamos proteger ela. Quem que é essa pessoa, se ela está correndo risco de acontecer novamente? Que é garantir ali a segurança da vítima. Para a criança, não é necessário falar que você vai fazer a denúncia, não é necessário falar o que acontece lá na polícia com os abusadores, que a gente sabe, né? O que acontece com os abusadores na polícia. Porque na cadeia eles não perdoam, né? Então, a gente precisa, não há necessidade de contar tudo isso. Olha, você vai para o IML, lá no IML você vai ter que mostrar tudo. Vai ter que, né, tirar a roupa para ele ver. Cara, a criança, na hora que você contar todo o processo, que ela vai ter que ir na delegacia, no IML, depois vai falar no juiz, na salinha, não sei o quê, desistiu. Não larga a mão, não quero mais falar nada. Porque para ela, o importante não é a denúncia, o importante é ela estar segura. Sabia disso? Para ela, o importante não é o cara ir preso, é não acontecer mais. Então, para a criança, para o adolescente ou para a vítima, não tem necessidade de a gente ficar fazendo terrorismo. Então, a gente vai acolher e trazer segurança. Fez isso, faça a denúncia em sigilo. Tá? As pessoas do seu grupo, da sua célula, da família, as pessoas envolvidas, não há necessidade de saber. Não tem necessidade de saber o que aconteceu de fato. Lá no projeto também, a gente escuta uma história, raramente há necessidade da gente contar o que aconteceu, porque basta saber que ela sofreu abuso. Ponto para a gente. Não precisa necessariamente saber quantas vezes foi, com quem, por quê, para quê. Não há necessidade. Basta saber que essa pessoa precisa de cuidados. Tá? Pode passar, João. Mais um. O depoimento especial, né? Eu achei interessante, Herculano, perguntei para o promotor que estava lá do meu lado, sobre o depoimento especial. Mesmo com todo esse cuidado, ele estava falando que muitas crianças, mesmo assim, não falam. Por quê? É uma pessoa estranha ainda. Ainda é uma pessoa estranha, tem todo um cuidado, tem uma salinha, mais ou menos aquela imagem ali, ó. Tem uma salinha, só que aí quando fala para a criança que está sendo gravado, que o juiz está lá do outro lado, o réu, porque eles têm que falar isso. O réu está ali também, que às vezes é uma pessoa da família, que ela ama, tá? Ela ama muitas vezes. A mãe está ali assistindo, o advogado, um monte de gente que ela não conhece. E às vezes a mãe falou para ela, fala isso, fala aquilo, não fala isso, não fala aquilo, não fala... A criança chega pressionada. Pode falar, Cacau. Não, isso só me chamou a atenção uma coisa. Minha avó dizia, é melhor prevenir do que remediar. Não é verdade? Então isso tudo é para mostrar que a gente tem que cuidar, gente. Cuidar. Marca pertinho das crianças. Vamos evitar e vamos orientar os demais. Olha que constrangimento que é, né, Viviane? Doloroso, né? Doloroso, necessário.
E muitas vezes é o que ele estava falando. Eu falei, está funcionando? Ele falou assim, é muito difícil, mesmo assim. Hoje, a lei do depoimento especial ela foi criada no mesmo ano do Maio Laranja. Olha só, né? E aí, só que assim, mesmo assim é constrangedor para a vítima. Por isso que a fala dele, assim, realmente, a proposta do Maio Laranja é para que elas não passem por tudo isso. Não precisem passar por tudo isso. A gente foi no evento que teve quarta-feira sobre o depoimento especial, e aí tinha vítimas lá assistindo. Cara, elas não querem ouvir sobre isso, porque elas não querem saber da denúncia, elas querem saber do cuidado, o que vai ser delas. E, às vezes, o poder público está lá só discutindo denúncia, 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 e o fluxo de atendimento da rede pública. Cara, mas o que vai ficar dessa criança? O que vai ser dessa menina e desse menino? Muitas vezes é aqui que ele vai parar na igreja. E que resposta a igreja vai dar para essa criança? Deus te ama. E sabe o que Deus diz lá em Mateus? Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Eu acredito na justiça de Deus. Né, Judamis? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, não é isso que a Bíblia ensinou? Então as pessoas vão pagar. Mas o que a gente pode fazer? Proteger as crianças, ser voz. Provérbios tem um versículo que fala, seja voz para aqueles que estão, que sofrem, para os necessitados. Pode pôr o último slide, João? Mais um. Não, mais um. Mais um? Denuncie, é o que está escrito, denuncie. Gente, vamos intimidar com o bem. Sabe por quê? Tem também ali, ó, o amor é a maior forma de proteção. Mas a gente tem que intimidar com o bem. Sabe por quê? Porque lá fora, os bandidos estão intimidando. Estão deixando a gente com vergonha de denunciar. Estão dizendo que a igreja é errada. Estão dizendo que família é coisa do passado. Que esse negócio de pai, mãe, filhinho é coisa do passado. O mundo está intimidando a gente. E ao contrário que tinha que ser. A gente tem que intimidar com a luz, com a verdade, com o bem. Então, a pessoa fez algo de errado, faz a denúncia, não tenha medo. Deus age na verdade. Se posicione. Amém, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não concorda? Quero falar alguma coisa que você não falou? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Acho que vocês estão preocupados com o lanche ali, né? Também estou com fome, viu, gente? Pode perguntar. Aham. Uhum. E o que acontece? Ah, tá. Eu sou professora e as minhas alunas, normalmente, elas relatam muito esses casos de abuso para mim. E o que acontece? Uma das alunas que eu tive na escola de inglês onde eu trabalho, ela era muito agressiva e muito fechada e eu não entendia por quê. E o pessoal da escola começou a meio que isolar ela. Na época, ela tinha 13 anos. E um dia, na minha revelação do amigo oculto, ela ganhou uma blusinha, a coisa mais bonitinha, blusa. Ela, do nada, ela surtou, arremessou no chão, falou, que negócio é esse? Eu ganhei uma blusa dessa, não sei o quê, e muito agressiva. E a colega que deu a blusinha para ela falou, não, toma a blusinha para você. E o pessoal criou uma repulsa dela por conta disso. Aí, com o tempo, eu comecei a perceber que ela é muito, muito agressiva e ela gostava muito de desenhar. Até que um dia ela desenhou, ela gostava muito de gatos, e eu comecei a investigar bastante o comportamento dela. E dentro dessa agressividade, ela desenhou no quadro a imagem de um gatinho e o órgão sexual masculino muito grande. E tudo que ela desenhava tinha isso, e ela deixava no quadro e ia embora. Então, eu entendi como uma espécie de pedido de socorro. Aí eu cheguei a mostrar para a pastora falou, Dani, isso daí tem indícios de abuso. Aí eu comecei a investigar um pouco mais, conversei com ela um pouco mais, até que 2 anos depois de eu ficar ali na cola dela conversando com ela, porque eu nunca entendia, que ela nunca suportava muito a questão de homem. Eu sempre procurei falar muito de Deus para ela sempre foi muito cética quanto a isso, ela não suportava falar de Deus, ela não gostava. Na época ela tinha 13, agora ela deve estar com 17, 18. E quando eu conversei com ela, 2 anos depois, aí ela veio falar para mim, veio à tona, que ela falou que o padrasto dela
tocou nela, abusou dela algumas vezes. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Aí, posteriormente, ela contou para a mãe dela. Só que não aconteceu nada. Aí eu conversei com a minha ex-coordenadora e minha ex-coordenadora falou, Dani, você tem que denunciar, porque se você não denuncia, você está compactuando com isso. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí lá na escola de inglês eu pedi o endereço, pedi o telefone para fazer a denúncia, e eu fiquei meio assim, né? Porque mora perto da escola e tal. Aí, posteriormente, a mãe dela veio conversar comigo, preocupada com o comportamento dela, que ela era sempre isolada, sempre agressiva, só participava dos eventos para comer e ir embora. E aí, depois desse tempo, a mãe dela foi conversar lá comigo. Aí ela falou alguma coisa sobre o padrasto dela, que não sei o quê, que tocou nela, não sei o quê. Aí eu tentei não entrar no assunto com a mãe, porque eu já vi que o negócio ia levantar. E tem aquela questão da imagem da escola e do professor e tal. Aí, nisso, ela já foi ficando mais velha e tal. Aí eu perguntei para ela, falei, sim, isso ainda acontece? Ela falou, sim, não. Ele me pediu desculpa e não tocou mais. Só que ficou, né? Porque quem deixava ela na escola era ele. Aí o que acontece? Teve um evento da escola de inglês que o rapaz que era o baterista aqui da igreja, ele foi ajudar ela a cantar. Ela falou assim, Dani, eu achei muito estranho porque ela estava sorridente, cantando, de repente o homem chegou lá, ela fechou a cara e se isolou, porque ele foi lá para assistir. Então eu percebi que ainda tinha resquícios. Aí, o ano passado, um outro aluno meu, a gente não sabe porquê, ele cometeu suicídio, e eu senti muito de conversar com ela, porque era, acho que quase da mesma turma. Aí eu conversei com ela, falei, tá tudo bem com você? Ela falou assim, tá. Eu falei, esse cara tá te tocando, fazendo alguma coisa? Ela falou assim, não, mas eu já me sinto muito feliz em saber que você conversou comigo sobre isso. Só que, assim, ela já está com 17 para 18 anos. Então, a minha pergunta é, por exemplo, eu não apresentei essa denúncia formal. Então, mesmo atualmente, porque eu sei que ela ficou com traumas, eu sei que ela não está legal, e era uma coisa que ela fazia muito também, que ela falava, ela amava desenhar de noite, e a luz ela sempre deixava acesa, que ela criou esse trauma. Então, a minha pergunta é, eu ainda tenho que apresentar essa denúncia, porque, tipo, não, é só ela. É só ela, que ela tem os irmãos, acho que por parte de pai, por parte de mãe, que moram em outros estados e tal. Mas eu percebo que até hoje em dia, assim, agora ela já está com 17 para 18 anos, já é maior de idade, mas eu percebo que ela é muito, ela ainda tem aquela coisa muito agressiva, ela se isola, o negócio dela era sair de casa e morar sozinha, entendeu? Então, assim, é uma aluna que até hoje, mas aluna, ela já se formou, mas ela me preocupa muito até hoje, porque, por exemplo, assistindo essa palestra, eu fiquei muito tipo, conectada. Eu falei, será que eu denuncio agora? O que, que eu faço? Porque mora perto da escola e eu tenho todas as informações que preciso. Aí a gente não sabe. Eu destruo uma família, eu denuncio, porque para mim a minha preocupação maior é ela. Porque ela não ia apresentar um comportamento desse se nada tivesse acontecido com ela. Oi. Eu acho assim, primeira coisa é encaminhar ela para atendimento, né? Porque ela, possivelmente, pelo que você está me falando, ela precisa de acompanhamento psicológico. Então, encaminhar ela para atendimento psicológico. E se você tem liberdade, conversa com ela sobre a denúncia. O que você acha? Você já entendeu que caso que ele precisa pagar por isso, né? O que você acha da gente fazer a denúncia? Eu posso te ajudar, entende? Por quê? O que é o mais que é a minha preocupação e acho que de geral, né? Ele pode cometer de novo. O que vocês acham? Não pode? Com certeza, né? Então, às vezes, por isso que eu até perguntei, tem outras crianças perto? E muitas vezes outras, geralmente isso acontece, igual a história da escola. Não foi só com criança. Deixa eu pegar esse microfone. Não foi só com uma criança. Sempre tem mais de um. Tá? Não para, às vezes, nesse aqui. Então, é isso que precisa ser conversado. Então, eu conversaria com ela, já tem 17? Maior de idade. Então, conversa com ela. Olha, sabia que você pode fazer a denúncia? O que você acha da gente ir junto, né? Acontece, tá? Tem os desdobramentos, né? Mas, assim, como ela é de maior, dá para você ter essa conversa. E lembrar ela que é importante fazer o processo terapêutico, né? Para ela não ficar carregando. E essa característica que ela falou aqui, que ela descreveu, é bem a característica que a gente lida lá. Uma pessoa tímida, fechada, às vezes agressiva, não quer que ninguém chegue perto, bem antissocial, né? Uma pessoa que, às vezes, se fecha muito para os outros, né? Esse é o perfil, mais ou menos, que a gente encontra lá. Tá bom? Te respondi? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, pastor, você quer orar para a gente encerrar? Sim, Domi, claro. Irmãos, ontem eu estava voltando, ontem eu fui com a Viviane
lá em Dourados e voltamos, e quando a gente voltou, a gente estava compartilhando as experiências que nós tivemos em Deus, né? Então, quem vê a Viviane e não conhece a história dela, pensa que ela é uma pessoa que, ela, de repente, ela se engraçou com esse tema e trabalha sobre isso. Mas eu conheço a Viviane há pelo menos 22 anos. Ela fez seminário na área de missiologia. Ela é uma missionária, é uma evangelista de mão cheia, né? Os eventos que nós fizemos, os impactos evangelísticos de enormes lá em Aquidauana, em Corumbá, a gente estava compartilhando. Ela é esposa de um dos principais guitarristas do nosso estado, que é o Evandro, da banda Amós. Então, durante muito tempo, ela foi a Viviane do Evandro. Agora é o Evandro da Viviane, né? E, embora ele continue sendo, né, monstro, né, uma coisa assim absurda, né? Um professor, um mestre. Né? Para você ter uma ideia, o Evandro, ele foi o professor do Matheus Azato, que hoje é um guitarrista aí mundialmente conhecido, né? Tocou com Bruno Mars no Grammy. Então, o Evandro foi professor dele de guitarra, né? Então, vamos respeitar o cara. Então, a Viviane, né, ali da Primeira Batista, é uma missionária, sempre dedicada. No período que eu estive ali, ela era da minha rede, líder de célula, extremamente dedicado. O marido dela, meu Deus, coração enorme. Uma vez eles estavam preparados para sair do Brasil, debaixo de um chamado missionário também. Então, nós estamos aqui diante de uma mulher de Deus, apaixonada por Deus e pelas pessoas. Amém, gente? Então, porque às vezes a gente fala assim, então, na verdade, ela está cumprindo uma missão e um chamado de Deus. Ela não está trabalhando numa ONGzinha, fazendo um movimento social. Existe um movimento social, mas tudo isso é para a glória de Deus e debaixo de um chamado missionário. Amém? Então, nesse momento em que o pastor Roberto está orando, intercedendo pela vida dela. Ah, tem mais uma pergunta? Beleza. Vamos levar o microfone. Ah, beleza. Já está aqui. Boa noite. A minha pergunta seria duas perguntas, não sei se seria para a senhora, a Viviane e o deputado Herculano, o pastor Herculano. A estatística de vocês em questão de ocorrência de denúncias na classe social, né, dentro da classe social A, B e C. Tá. E a segunda pergunta seria quais, acho que isso aí é um pouco mais complexo, mas com relação às iniciativas públicas, de não em cima da denúncia, que a lei se reporta isso, a denúncia, né? Mas com relação à educação, porque a gente vê muito em questão cultural, né? Infelizmente, acho que até premeditando a resposta pode ser na classe menos favorecida, mas a gente vê que a informação hoje está na palma da mão. Mas, enfim, essa que seria a minha pergunta com relação à classe social e as iniciativas públicas para se prevenir. Essa questão da classe social é um mito, viu? Porque, infelizmente, classes altas têm muitos crimes e a gente está num momento também do fenômeno da internet e muitos casos de abuso têm começado na internet através de, desculpa as palavras que eu vou falar aqui, né? Eu falo tudo. Sexo virtual, né? Começa com os nudes e aí quando vê a menina está envolvida. E existe muitos criminosos que usam também a questão do estelionato, que depois vai ficar pedindo para pagar por aquelas imagens. E eles fazem muito isso com pessoas que têm grana, justamente para envolver ali, ó, agora para eu ficar quieto, para você não ir preso, para eu não expor a história, né? Então, acontece em todas as classes. É um mito isso de que acontece só na classe menos favorecida. Eu vejo assim que a classe menos favorecida, eles têm menos acesso à terapia, eles têm menos acesso à informação de... A gente foi dar palestra no Nota 10 mês passado, metade da turma tinha problema. Nota 10. Metade da turma já tinha ido ao psicólogo por um problema familiar. O menininho de 10 anos falou para mim, meu pai me mostra pornografia. Eu vi pornografia no celular do meu pai. Então, assim, não é um mito essa questão da classe social. É uma questão que pega todas as classes. E, às vezes, por conta da classe social, a pessoa fica mais intimidada de fazer alguma coisa.
Pelo contrário, né? O pobre às vezes fala, se expõe, mas o rico às vezes não quer se expor, porque onde já se viu alguém vai ficar sabendo, né? E a outra pergunta era? Então vem aqui, poder público. Vem aqui, poder público. Como diz o mineiro, então um trem no meu olho aqui. Olho grande, né? Infelizmente, muito pouco. E, igual eu falei, quando a gente assumiu lá na Assembleia, eu percebi que não tinha praticamente nada, né, Viviane? Não tinha ação na prática. Né? Então, eu acredito que foi algo que foi inspirado por Deus mesmo para a gente fazer essa ação, e hoje cresceu, né, espantosamente. Até o pastor Roberto me mostrou um link, né, em Santa Catarina, é isso? Né? O Rods que mandou, de Santa Catarina, saiu num site de grande repercussão nacional, que a pessoa foi presa, né, porque a criança, após uma palestra na escola, denunciou, em Chapecó, em Santa Catarina. Né? Então, quer dizer, eu fico feliz, realmente, de ter sido o precursor junto com a Viviane, com o Domício aqui no estado, e a gente percebe que agora tá se alastrando o movimento. As palestras estão aumentando, as pessoas estão se especializando e estão levando informação. Né? Então, muito pouco tem sido feito. Tem uma rede de proteção no estado, né, que é Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Educação, os CRAS, né, os CREAS, enfim, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde. Mas hoje, se você entrar aí nas páginas, né, eu sigo vários municípios no Instagram, vários municípios fazendo. Ó, campanha Mais Laranja. A maioria dos municípios do estado estão fazendo. Então, quer dizer, mas o que despertou? Foi o projeto, né, foi a lei. Né? Então, muito tem que ser feito ainda. O poder público ainda deixa um pouco a desejar, mas o governador nosso aqui, desde o início, eu não posso reclamar. Ele foi muito parceiro, ele sancionou a lei, né? E ele, todos os anos, nós fizemos uns eventos na governadoria. Ano passado, nós fizemos 2 audiências públicas com a rede. Ele recebeu o documento que a gente enviou. Né? Lá em Dourados, a gente abriu espaços. Aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente tinham uma situação das psicólogas que eram convocadas, que eram de outras secretarias levadas para lá, que elas ganhavam menos que as ganhavam praticamente metade que as concursadas. Aí o governador falou, não, eu levei para ele, que é ficar escutando crianças falar de abuso o dia inteiro para ganhar um salário menor. Então, quer dizer, organizou, equalizou. Em Dourados, a gente já está com o movimento para ter a Delegacia de Proteção à Criança lá também. Então, a gente quer descentralizar só de Campo Grande, que não fique só em Campo Grande, e a gente está no movimento também para que a gente possa agregar, quem sabe, como é a Delegacia da Mulher, essa que tem aqui, né? Delegacia da Mulher, né? Que tem Casa da Mulher. A gente quer fazer algo, um centro da criança, e também a preocupação nossa, que a gente está trabalhando em cima agora, é para que tenha um lugar centralizado. Por exemplo, a criança sofreu o abuso, ela sair daqui de uma delegacia e atravessar a cidade lá no Lago do Amor para fazer exame de corpo de delito. É outra briga nossa, né? E ir na justiça, quer dizer, mão de obra muito grande. Mas tem que avançar muito, e a gente percebe que está melhorando muito por conta do Mais Laranja. Né? As crianças acho que chegaram aí, né? Para tirar foto, é isso? Vamos. Pode vir? Chama, pode. Isso. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Parabéns aí pela iniciativa de vocês estarem aqui, tá? Vocês merecem um aplauso.